Governo do Rio Grande do Sul anuncia auxílio de R$ 2.500 para famílias em extrema pobreza afetadas pelas enchentes. E você vai ver também. Lei que suspende pagamento de dívida do Estado gaúcho por 3 anos é sancionada. Gastos de brasileiros com cartão de crédito no exterior crescem mais de 33% no primeiro trimestre. China vai adotar uma série de medidas para combater o declínio do mercado imobiliário, que vive uma crise sem precedentes desde 2020. E ainda, Brasil vence concorrência europeia e será a sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você. Seja bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h05 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Vem comigo. O governo do Rio Grande do Sul anunciou medidas para recomeçar ações após a tragédia. O Plano Rio Grande é dedicado a reconstruir o que foi perdido no estado. Vamos ver. Durante a entrevista coletiva, o governador Eduardo Leite fez um balanço dos prejuízos com as fortes chuvas no estado e anunciou novas medidas para reverter as perdas com as enchentes. Ele divulgou a criação do Fundo Plano Rio Grande, com um valor de partida de R$ 12 bilhões em 3 anos de recursos estaduais, além de medidas voltadas para as 70 mil pessoas que estão em abrigos. O governador anunciou programas emergenciais de distribuição de renda, com um encaminhamento de R$ 2.500 para cada família atingida pelas enchentes e inscritas no Cadastro Único. Devem ser atendidas 40 mil famílias até a próxima sexta-feira. Colocar este Plano Rio Grande em prática, nós vamos atuar de forma organizada, técnica, né? Ou seja, aqui não é apenas uma decisão política, é também a definição de uma estrutura técnica, dinâmica de governança, para que a gente tenha a efetividade, a velocidade, a resolutividade, as entregas efetivas para a nossa sociedade a partir de um comitê gestor, do núcleo do governo, amparado ali por um conselho do Plano Rio Grande, e a gente vai precisar então de muito apoio técnico, científico, especializado, para podermos extrair dessas opiniões, dessas visões, desse conteúdo, os rumos que nós vamos adotar para o estado do Rio Grande do Sul. O presidente Lula sancionou a lei que suspende a dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. A lei complementar foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, trazendo agora um balanço. Até o momento, 154 pessoas morreram em decorrência dessa tragédia ambiental. Ainda há 98 desaparecidos e 806 feridos. A lei complementar que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo período de 3 anos já está valendo. Além disso, a proposta zera os juros que incidem sobre o estoque da dívida durante o período de vigência da lei complementar. Atualmente, a dívida total do Rio Grande do Sul com a União é estimada em cerca de R$ 98 bilhões. A suspensão da dívida foi articulada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo governador gaúcho, Eduardo Leite. Com a medida, o Rio Grande do Sul deve ter uma folga orçamentária fiscal de R$ 23 bilhões, sendo 11 bilhões vindos das parcelas e mais 12 bilhões em juros. Os recursos que seriam utilizados para pagar a dívida devem ser direcionados exclusivamente para ações de reconstrução do Estado. Além disso, o Rio Grande do Sul deve aprovar um plano de recuperação, que inclui medidas para alcançar o equilíbrio fiscal, como a implementação de um teto de gastos. Inicialmente formulada para o Estado que enfrenta fortes chuvas, a medida também vale para outros entes federativos que forem afetados por eventos climáticos extremos. Para isso, será necessário que o Congresso Nacional reconheça a situação de calamidade. E vamos falar agora sobre um fator que é determinante nessa situação, que é o clima. Depois de alguns dias de trégua, as chuvas intensas retornaram ao Rio Grande do Sul e devem persistir até o fim de semana. Os temporais causam mais preocupações, é claro, nas áreas já afetadas pelas enchentes.
Nesta sexta-feira, os temporais devem se concentrar no norte do Rio Grande do Sul e em todo o estado de Santa Catarina, especialmente no oeste, Planalto Serrano, Sul, Grande Florianópolis e Vale do Itajaí. Algumas cidades podem registrar volumes de até 70 milímetros, considerados bastante intensos para essas áreas. Devido aos altos volumes previstos, institutos de meteorologia emitiram alertas para as regiões mais ameaçadas. Além das chuvas fortes, há a possibilidade de raios e ventos intensos de até 85 km por hora. No Rio Grande do Sul, os maiores acumulados são esperados para as cabeceiras de rios importantes da região que integram as bacias do Taquari, Alto Jacuí e Uruguai. Os alertas devem ser atualizados nos próximos dias, pois as chuvas devem se concentrar em Santa Catarina e Paraná no fim de semana, com previsão de melhora para o Rio Grande do Sul, o que pode trazer algum alívio. Mas o nível do rio Guaíba permanece elevado e deve demorar para baixar. Outras regiões do Brasil, como o Norte e Nordeste, também devem enfrentar temporais neste período chuvoso, com acumulados de até 30 milímetros previstos para áreas dos estados do Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Norte e Pernambuco. E vamos agora direto para Canoas, uma das cidades gaúchas mais afetadas pelas chuvas dos últimos dias. A nossa repórter Kátia Fantin está lá e traz informações sobre a chegada de caminhões com doações de diversas partes do Brasil. Olá a todos, nessa sexta-feira eu falo aqui da cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, uma cidade que foi muito afetada pelas enchentes desses últimos dias. Só aqui em Canoas são mais de 100 abrigos que foram montados para pessoas que ficaram desabrigadas ou até mesmo ilhadas em suas casas. Aqui, por exemplo, eu falo de um ponto de arrecadação que recebe os materiais e que são encaminhados para os demais locais aqui da cidade que estão precisando receber essas doações. Então, por exemplo, aqui foi formado um corredor humano, chegou um caminhão agora há pouco com muita doação de água, alimento não perecível, roupa, e hoje está um dia que está seco, tempo limpo, não está com previsão de chuva para hoje, então o pessoal está conseguindo trabalhar aqui na rua. Essas doações são descarregadas, colocadas dentro desse ginásio, e aqui uma equipe de voluntários forma então kits com alimentos, kits com itens de higiene e encaminha para esses abrigos e para essas pessoas que estão ilhadas sem conseguir sair, ir para o mercado, ir para uma farmácia. Eu trago aqui um pouquinho para vocês então desse trabalho voluntário que tem feito toda a diferença através da solidariedade aqui no Rio Grande do Sul. A união faz a força. E olha só, mudando de assunto, os gastos de brasileiros com cartão no exterior cresceram mais 1/3 nos primeiros 3 meses do ano. A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços revelou que as férias escolares contribuíram para esse resultado. As movimentações realizadas pelas modalidades crédito, débito e pré-pago somaram quase 19 bilhões de reais, um aumento de 33% se comparado ao mesmo período do ano anterior. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, as férias escolares, que acontecem durante o primeiro trimestre do ano, podem ter contribuído para esses resultados. Entre os locais onde ocorreram as transações, destacam-se países da Europa e os Estados Unidos, somando quase 8 bilhões de reais em cada, uma alta de mais de 20% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Países das Américas, exceto os Estados Unidos, aparecem logo em seguida com um crescimento de 45% no período, somando cerca de 2 bilhões de reais em transações. O resultado ampliou em 2% a participação da região no total de gastos no exterior, passando para 12%. Outras localidades da Ásia, Oceania e África também apresentaram avanço das despesas de brasileiros por meio de seus cartões. No continente asiático, foram registrados mais de 990 milhões de reais, alta de 48% nas transações. O movimento foi seguido por Oceania, que avançou 37%, chegando a 200 milhões de reais, e a África com 135 milhões de reais, um aumento de 52%.
O novo DPVAT foi aprovado e volta a funcionar, mas com algumas mudanças. O seguro foi inclusive rebatizado de Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. Os pagamentos para as vítimas estão suspensos desde novembro. O presidente Lula sancionou a lei que determina a volta da cobrança do seguro obrigatório de veículos terrestres, antes conhecido como DPVAT. O pagamento do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito é obrigatório para qualquer proprietário de veículo automotivo, como carros, motos, caminhões e micro-ônibus, por exemplo. Esse seguro anual será usado para pagar indenizações a vítimas de acidentes de trânsito. O texto, já publicado no Diário Oficial da União, trouxe 2 vetos em relação ao que havia sido aprovado pelo Senado Federal. Foram derrubados da lei 2 artigos que previam multa e penalidade de infração grave para os motoristas que não pagarem o seguro. Até 2020, a cobrança acontecia em todo início de ano, no mês de janeiro. O valor da contribuição variava de acordo com o tipo de veículo, além de ser corrigido também anualmente. O dinheiro arrecadado com a cobrança do seguro é destinado para as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente do tipo de veículo e de quem foi a culpa. O seguro pode pagar indenizações a vítimas de acidentes ou seus herdeiros em casos de morte e invalidez. Um colírio feito a partir do sangue. Você já ouviu falar? O Hemocentro Coordenador de Santa Catarina iniciou a produção desse tipo de colírio, que é feito com o sangue do próprio paciente. Vamos conferir quem foi o primeiro paciente a receber esse tratamento. O Thierry Gustavo de Maia, de 19 anos, é o mais novo de uma família de 9 filhos. Natural de Araquari, cidade no norte catarinense, o menino foi diagnosticado com síndrome de Stevens-Johnson, que causa uma série de danos oculares e o impede de fazer coisas básicas do dia a dia. A mãe de Thierry, a Sara Amaral, afirma que esse tratamento traz uma visão e a esperança à família. Ele, desde os 3 anos de idade, que ele ficou com essas sequelas, da síndrome de Stevens-Johnson, que ele ficou enxergando pouco, e com esse olho seco que ele tem, e tentou várias medicações, várias clínicas que ele passou, nunca teve um resultado. Agora, o resultado dessa medicação, a gente está vendo, que está tendo um resultado mais melhor, que ele está enxergando melhor, abrindo mais os olhos, que outras medicações, por causa da alergia, chegava a fechar o olho dele totalmente, dele não enxergar mais nada. Essa é a primeira vez que o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o HEMOSC, realiza esse tratamento com colírio de soro autólogo, que é feito a partir do sangue do próprio paciente que precisa fazer uso dele. Então, o paciente que tem a indicação para fazer uso do colírio de soro autólogo, ele vai ter um encaminhamento pelo médico, Esse médico é especialista, médico oftalmologista, que esse paciente já possui um diagnóstico prévio, e ele vai ser feito o encaminhamento. Uma vez que ele tem um encaminhamento, ele vai chegar aqui pelo HEMOSC, ele vai passar por uma consulta com a enfermeira, que vai fazer toda a triagem clínica dele, e a partir do momento que ele tiver com todos os sinais vitais de acordo com os parâmetros, ele vai coletar um sangue para fazer a sorologia, vai fazer testes sorológicos. Se esses testes sorológicos derem concordantes, eles derem todos negativos, o paciente vai ser liberado, então, para poder coletar o material, o sangue, para poder ser produzido o colírio. Então, após a liberação dos testes sorológicos, o paciente então vai coletar de 4 a 8 tubos de sangue de 10 ml e esse material então vai ser encaminhado aqui para o laboratório de processamento celular. A coleta de sangue do paciente para a produção do seu colírio foi realizada no começo de abril. As amostras de sangue são processadas, produzindo um colírio estéril que somente é entregue ao paciente após a realização de testes de controle de qualidade. Desde então, a mãe de Thierry comemora essa conquista que trará mais acessibilidade à vida do seu filho. Agora a gente está com muita esperança. E veja a seguir, China vai adotar uma série de medidas para combater o declínio do mercado imobiliário. E ainda, Brasil vence concorrência europeia e será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. A gente volta já já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h21, virou agora, pelo horário de Brasília. Vamos juntos então conferir mais destaques dessa sexta-feira. A China vai adotar uma série de medidas para combater o declínio do mercado imobiliário. O setor representa 25% do produto interno bruto chinês, mas vive uma crise sem precedentes desde 2020. Para impulsionar o setor e garantir que milhões de casas vazias sejam destinadas a quem necessita, as autoridades convocaram uma reunião com os reguladores, representantes dos principais bancos, governos locais e representantes do mercado imobiliário. O vice-primeiro-ministro He Lifeng afirmou que nas cidades onde há um grande estoque de prédios comerciais, o governo pode fazer pedidos e comprar algumas unidades dos edifícios a preços razoáveis, para serem usadas como moradias acessíveis. Segundo meios oficiais, a entrada para comprar uma casa será reduzida a 15% de seu valor, uma das menores taxas da história do país. Esse setor representa mais de 25% do produto interno bruto chinês, mas vive uma crise sem precedentes desde 2020, quando as autoridades restringiram o acesso ao crédito às construtoras, em uma tentativa de reduzir a crescente dívida. Desde então, as grandes imobiliárias estão em crise e a queda dos preços está dissuadindo os chineses de investir em propriedades. E olha só, pela primeira vez na história, a Copa do Mundo Feminina irá acontecer na América do Sul, mais precisamente aqui no Brasil. A última Copa do Mundo Feminina aconteceu em agosto de 2023 na Austrália e Nova Zelândia. Inclusive, na época, a seleção da Espanha foi a campeã e o Brasil não passou da fase de grupos. Pois é, agora em solo brasileiro, a expectativa, a torcida é pela pressão. E a pressão, inclusive, para essa 10ª edição do torneio vão ser exatamente muito maiores. And the winner is... O Brasil já sediou 2 Copas masculinas, em 1950 e em 2014. Agora será a primeira vez que nosso país irá sediar a Copa do Mundo Feminina. A decisão foi tomada em um congresso da FIFA, na Tailândia, em uma eleição com mais de 200 filiados. As comitivas tiveram 15 minutos para fazer a apresentação final. Com o slogan Uma Escolha Natural, a candidatura do Brasil apostou na defesa da sustentabilidade, desenvolvimento esportivo, liderança feminina no futebol e direito das mulheres. Além disso, a campanha do Brasil propôs o uso de 10 estádios que foram palco de jogos da Copa de 2014 em fevereiro deste ano. Uma comitiva de especialistas visitou o Brasil para uma análise técnica. O país recebeu nota 4. Bélgica, Alemanha e Holanda receberam nota 3,7. E neste sábado tem mais um encontro dos homens que vencem na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo. Quem traz os detalhes sobre esse evento indicado para todas as idades e gerações é a nossa repórter Maria Clara Leite. Levantando a geração forte. Esse é o tema do encontro do Ministério Homens que Vencem deste sábado, dia 18 de maio. Isso porque Deus está levantando uma geração de homens fortes para anunciar os feitos do Senhor. E você, homem que vence, faz parte dessa geração. Será um grande mover por cura e libertação, como explica o pastor Jaime de Amorim Campos. Acompanhe. Os homens que vencem é o grupo de homens, né? Tem vários setores, vários grupos. Tem mulheres que vencem, homens que vencem, tem terceira idade, tem juventude. E por que a cura e libertação? Porque a Bíblia diz que não se amarra a boca do boi que debulha, entende? Ele tem que participar, ele que evangeliza as pessoas, ver se ele está precisando, não é verdade? Ele deveria ser humano. Eu falo a pessoa, olha, às vezes o pastor na igreja, o obreiro, diz, irmão, ora por mim que eu estou com uma doença. Aquele pregador também está com uma doença, então ele também precisa de oração, ele precisa de ser tratado também. Então vai ser um dia dedicado a isso, a orar pela cura dos filhos de Deus. A cura é pão dos filhos, eles devem participar. Libertação, às vezes, de problemas emocionais, problemas, às vezes, financeiros, tem gente amarrada nessa área. Então, o pastor Carlos vai dedicar esse sábado à cura divina e libertação. E será, com certeza, uma manhã de milagres. É por isso que todos devem vir. Claro, bastante, são os homens que vencem.
mulheres ficaram do lado de fora dessa vez também. O mês que vem tem as mulheres que vencem, os homens ficam. Mas tem o culto das 9 horas, a pessoa participa do culto das 9 e depois participa dos homens que vencem. Reforçando o convite, então, Homens que Vencem, levantando a geração forte, é neste sábado, às 11 da manhã, logo depois do Show da Fé com o missionário R.R. Soares, aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, Avenida São João, 791, no centro da capital paulista, bem pertinho do metrô República. E vamos conhecer um pouco mais sobre o país que é o segundo lugar mais procurado por brasileiros para morar. Eu estou falando, gente, de Portugal. Vamos ver. Portugal é o país mais ocidental da Europa continental, ocupando o sudoeste da Península Ibérica, cuja costa é banhada pelo Oceano Atlântico. No norte e leste, o país faz fronteira com a Espanha. A presença de monumentos históricos antigos, um grande número de áreas protegidas, uma costa impressionante fazem de Portugal um destino turístico popular, procurado entre os amantes das mais diversas recreações, educativas, de praia, ativas. Além de ser um país turístico lindo, é também um ótimo lugar para os brasileiros que buscam qualidade de vida e oportunidades de emprego, com programas de incentivo para os imigrantes. Vamos viajar agora com a ajuda da tecnologia para lá. Vamos nos transportar, gente, para a costa noroeste de Portugal, para a cidade do Porto, que fica no bairro de Ribeira, que por coincidência ou não, possui um porto. Mas como você pode ver, é porto para tudo quanto é lado. Destaco também o magnífico Rio Douro, que é para onde a gente vai agora, nesse exato momento. Barcos grandes, aguinha azul, pássaros voando aí por todo lado, casas coloridas também. Imagens de um lugar maravilhoso, não é? Ainda mais para uma sexta-feira. Podemos ver ainda como a região portuária de lá é bem popular. Olha, é gente passeando na volta do rio. Muito bacana, não é? E detalhe, você deve estar se perguntando sobre esse movimento da câmera e eu te respondo. Essa câmera está simplesmente dentro de um barco que passa pelo rio. Pois é, sensacional, não é? Aqui é assim, gente, buscamos sempre imagens inusitadas para trazer para você que nos assiste. Falando agora em fuso horário, mesmo com esse sol maravilhoso que a gente vê agora no céu, já são 18 horas e 28 minutos por lá. Pois é, esse é mais um dos países onde o sol começa a se pôr por volta aí das 8 horas da noite. E é com essas belíssimas imagens e curiosidades que eu encerro esse jornal de hoje. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouquinho, às 13 horas e 50 minutos, Tabata Porte chega com mais notícias para você. Até mais.